Olá, alunos. Aqui quem fala é a Aline Ferreira, sou professora de Geografia da Prefeitura Municipal de Guapimirim e estou aqui para apresentar o conteúdo de Geografia do quarto bloco de atividades pedagógicas. Vou começar falando do processo de migração. O que seria migração? A migração é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de forma permanente ou temporária. Ou seja, esses fluxos migratórios, eles podem ser desencadeados por vários motivos, seja eles econômicos, políticos, religiosos, culturais, naturais. Como assim naturais? Ou seja, uma seca, ou um terremoto, ou uma enchente em determinado local. Essas movimentações de entrada, que seria a imigração, ou saída, emigração da população, ela pode ser internacional, de um país para o outro, ou interna, dentro do mesmo país. Ou seja, de uma cidade para outra, de uma região para outra, dentro de um país. A imigração, a entrada, né, em outro país, ou em outro país, vamos trabalhar assim, ela é responsável por fluxo de recursos financeiros de países ricos para países pobres. Ou seja, as remessas de dinheiro de trabalhadores imigrantes para suas famílias, que continuam residindo no país de origem, né, deles, são muito relevantes para a economia de países menos desenvolvidos, países pobres, para circular a economia deles. Outro conceito é o conceito de globalização. A globalização é um processo de intensificação da integração econômica política internacional. Ela é marcada pelo avanço nos sistemas de transporte e de comunicação. Ou seja, ela pode ser característica, pode se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial. Muitos autores preferem até utilizar o termo mundialização do que globalização. Outro conceito é a xenofobia. A xenofobia é um sentimento de aversão de povos estrangeiros. Ele é alimentado, esse sentimento é alimentado por questões religiosas, culturais ou até mesmo sociais e econômicas. Muitas vezes ligada a preconceitos e ideologias racistas. Exemplo que eu posso dar são os britânicos. Os britânicos não aceitam que uma pessoa que veio de outro país possa compartilhar os mesmos direitos de quem nasceu ali. Ou seja, esse nacionalismo pode desencadear uma xenofobia. Ok? Agora vamos para as atividades. Mesmo vivendo em um país, em um mundo globalizado e multicultural, é possível perceber que ainda existe uma onda de preconceito e discriminação. Nesse sentido, explique o conceito de xenofobia, que eu falei aqui anteriormente. Outro é para observar a chave. É possível perceber que a desigualdade social é um mal que ainda perdura na era global. Partindo de seus conhecimentos de mundo e sobre o que estudou acerca da globalização, migração e xenofobia, explique como acontece a desigualdade social no cenário global. Agora vamos falar das cidades globais. As cidades globais são cidades econômica, política e culturalmente mais influentes do globo terrestre, ou seja, são aquelas que, independente de seu tamanho ou de sua população, elas devem apresentar, acima de tudo, uma infraestrutura adequada, ou seja, para que suas bolsas de valores atraem mercados financeiros. Além disso, ela tem eficiência nos serviços urbanos, como transporte e comunicação, além de sediar grandes companhias e conglomerados ou multinacionais. Aqui na tela, nós temos dois exemplos de cidades globais, que seria Londres e Tóquio. Agora eu vou falar da expansão das multinacionais. Primeiramente, quem são as multinacionais? As multinacionais são empresas que, por meio de suas filiais ou subsidiárias, elas desenvolvem atividades em muitos países, mas elas possuem uma única matriz no seu país de origem, ou seja, são empresas que ultrapassam os limites do seu país de origem, né? Qual que seria o objetivo, qual seriam as vantagens dessas empresas de estar
sediando em outros países. Ou seja, seria mão de obra barata, recursos naturais em abundância, terras em abundância e de baixo custo, legislação trabalhistas e ambientais pouco rígidas e um amplo mercado consumidor. Na figura aqui ao lado, nós temos vários exemplos de multinacionais. Agora, as atividades, tanto a 56 quanto a 57, é para você responder verdadeiro ou falso, analisar as questões quais são verdadeiro ou falso. Agora vamos falar dos problemas da vida urbana, ou seja, quem mora nas grandes cidades. Ela há suas vantagens e desvantagens. As desvantagens, que são transportes superlotados, problemas estruturais, atendimento à saúde insuficiente e de baixa qualidade, ritmo de vida apressado e muito estressante. Mas, embora há esses problemas na cidade, na vida urbana, para quem vive na vida urbana, para quem vive nos grandes centros urbanos, né? Boa parte dessas pessoas tem acesso a muitas facilidades, como produtos tecnológicos avançados, serviços e estabelecimentos comerciais dos mais variados, coisas que as pessoas que moram no campo não têm esse acesso. E essa atividade agora é para marcar, com base no texto, né, da apostila de vocês, marque a alternativa que apresenta os problemas da vida urbana. Aí você vai ver se é A, B, C ou a D. E por último, vamos falar consumo e meio ambiente. Como que nós vamos entender a problemática que o consumismo causa ao meio ambiente? Para começar, seria a exploração excessiva dos nossos recursos naturais, a oferta abundante também de produtos e a indução das empresas ao consumo. Ou seja, elas produzem os seus aparelhos, como o celular, por exemplo, e, ao mesmo tempo, em pouco tempo, eles tornam eles obsoletos, ou seja, ultrapassados, que eles estão lançando outros mais modernos. Isso faz com que a população queira comprar mais. Aquele que eu comprei um mês atrás, 2 meses, 3 meses atrás, hoje já lançou outro, muito mais moderno. Ou seja, eu quero comprar um mais moderno. Não é assim que muitas pessoas pensam? O meu já está ultrapassado, está obsoleto, como eu falei. Então, para isso, há mais exploração dos recursos naturais, há mais consumo de lixo, que há o descarte daquele aparelho, que geralmente ele vai para o lixo, e também a degradação do meio ambiente. Se você pode observar nessa figura aqui, são televisores ultrapassados. Eles são descartados em terreno baldio. Isso gera a produção de um lixo eletrônico. E, por fim, as atividades. Completar as frases com as palavras do quadro. As palavras poluição, reciclagem, natureza e desmatamento. Você vai ver a opção A, B, C e D e preencher corretamente. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.